Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. E neste episódio eu vou resolver este problema. Dada a equação desenvolvida da hipérbole 6x² menos 8y² mais 60x mais 32y mais 70 igual a zero, ache item A equação reduzida, item B, o centro C, item C, os vértices A1 e A2, item D, os focos F1 e F2 e o item E, a excentricidade E. Represente a hipérbole graficamente no GeoGebra. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos à solução. Então a equação é 6x² menos 8y² mais 60x mais 32y mais 70 igual a zero. O primeiro passo aqui é agrupar os termos com x e os termos com y e isolar o termo independente, deixando ele do lado direito da equação. Então aqui eu tenho 6x² e 60x. Eu coloquei eles aqui primeiro, 6x² e 60x. Menos 8y² e mais 32y. Subtrair 70 do lado esquerdo e 70 do lado direito. Então, agora o próximo passo é colocar em evidência os coeficientes das variáveis que estão elevado ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, o 6 e o menos 8. Então, colocando o 6 em evidência, eu vou pegar o 6x² mais 60x, dividir por 6, vai sobrar x² mais 10x. Colocando menos 8 em evidência, eu vou pegar o menos 8y² mais 32y, dividido por menos 8, vai dar y² menos 4y. Do lado direito fica menos 70. O próximo passo é que eu tenho um binômio, aqui outro binômio. Eu vou transformar esse binômio aqui num trinômio quadrado perfeito. Vou chamar ele aqui de TQP. Trinômio quadrado perfeito, trinômio quadrado perfeito. Para transformar um binômio num trinômio, basta acrescentar um termo. Que termo é esse? Eu vou pegar aqui o coeficiente da variável que está elevado ao expoente 1, sem o sinal, vou dividir por 2, 10 dividido por 2 vai dar 5, e vou elevar ao quadrado, vai dar 25. Então vou acrescentar 25 nesse binômio aqui. Então transformei num trinômio quadrado perfeito. Vou pegar aqui o coeficiente do y, a variável está elevada a 1, sem o sinal, vou dividir por 2, vai dar 2, eleva ao quadrado, dá 4. Então acrescentei mais 4 aqui acrescentei 4, aliás, neste binômio, então eu transformei no trinômio quadrado perfeito. Do lado esquerdo, eu acrescentei o 25 aqui dentro do parênteses, só que ele está multiplicado por 6, então eu tenho que acrescentar do lado direito 6 vezes 25. Aqui eu acrescentei 4, só que ele está multiplicado por menos 8, então eu tenho que acrescentar do lado direito menos 8 vezes 4. Então aqui eu fiquei com menos 70 do lado direito, mais 6 vezes 25, que dá 150, menos 8 vezes 4, que dá menos 32. 150 positivo, aqui é menos 70, menos 32 dá menos 102, mais 150 dá 48 positivo. Agora aqui, esse trinômio quadrado perfeito, eu vou fatorar ele, transformando ele num produto notável. De que maneira? Eu extraio a raiz quadrada do primeiro termo, extraio a raiz quadrada do terceiro termo. Então eu fiquei com x e 5. E vou usar o sinalzinho do segundo termo aqui para juntar os dois aqui. Então eu tenho x mais 5 vezes x mais 5, que é x mais 5 ao quadrado, que é um produto notável chamado quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 10x, mais o quadrado do segundo. Então esse daqui volta nesse dali. Mesma coisa aqui, ó. Eu extraio a raiz quadrada do y² do primeiro termo, dá y, do terceiro termo dá 2, e pego o sinal do segundo termo, que é o negativo. Então aqui eu fatorei esse trinômio quadrado perfeito em y menos 2 vezes y2, que é y menos 2 ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 4y, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. Então eu fiquei com a equação dessa forma aqui, ó. Para eu transformar na equação reduzida, o lado direito tem que ser igual a 1, então eu tenho que dividir o lado direito por 48. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação por 1 sobre 48. Então eu multiplico o primeiro termo, o segundo termo e o termo aqui do segundo membro. Então aqui é o primeiro membro, o segundo membro. Multiplicar toda a equação por 1 sobre 48 é dividir cada termo por 48. Então o 6 eu vou dividir por 48, o menos 8 eu vou dividir por 48 e 48 eu vou dividir por 48. 48 dividido por 48 dá 1. O 6 não dá para dividir por 48, mas dá para simplificar. Dividir tudo por 6. Dividir
aqui por 6 vai sobrar x mais 5 ao quadrado, e o 48 por 6 vai sobrar 8. Divido menos 8 por 48 também não dá, então eu vou simplificar tudo por 8. Então, vou dividir 8 por 8, vai dar menos y menos 2 ao quadrado, e o 48 por 8 vai dar 6. Do lado direito, 48 dividido por 48 dá 1. Então, essa equação aqui, ó, x mais 5 ao quadrado dividido por 8, menos y menos 2 ao quadrado dividido por 6, igual a 1, é a equação reduzida que nós estamos procurando. E essa equação reduzida, ela é do tipo x menos h ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y menos k ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Observe que eu tenho um termo positivo e um termo negativo. O termo positivo tem a variável x. Então, o eixo real é o x. E ele mede 2a. Então, vamos calcular aqui quem que é o a. O denominador do termo positivo é sempre o a ao quadrado. Então, o a ao quadrado ele é igual a 8. Então, o a é igual a raiz quadrada de 8, que fatorando, né? Não tem raiz exata, dá 2 raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 2,8. O b ao quadrado é do termo negativo, denominador do termo negativo, é o 6. Então, b é igual a raiz quadrada de 6, que é aproximadamente 2,45. O eixo real, e como eu comentei, ele é o x, ele mede 2a. 2 vezes 2 raiz quadrada de 2 dá 4 raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 5,7. Tá? Aqui tinha uns quebradinhos que eu tive que arredondar aqui para 5,7. Temos a seguinte relação na hipérbole, que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado é igual a ao quadrado é 8, b ao quadrado é 6, 8 mais 6, 14, c ao quadrado é igual a 14, c é igual a raiz quadrada de 14, que é aproximadamente 3,7. 2c é igual a 2 raiz quadrada de 14, que é aproximadamente 7,5. O 2c é a distância focal. Vou colocar aqui, ó, distância focal. A distância focal é a distância entre os focos. O centro é CH, as coordenadas H e K. O H, ele está aqui, ó, x menos H. Aqui é negativo na forma, só que aqui está dando positivo, então significa que o H é negativo. Então, o H é menos 5, e aqui y menos K. O K aqui, como é negativo, e aqui também é negativo, então quer dizer que o K ele é positivo. Então, o K é positivo. O H é o x do centro e o K é o y do centro. Então, eu tenho o centro de coordenadas menos 5 e 2. Então, aqui no item C, vamos calcular os vértices, a 1 e a 2. Eu fiz aqui o desenho do R2, né? Onde que eu tenho aqui a origem do plano cartesiano, o eixo x, o eixo y. Eu marquei o centro aqui de coordenadas menos 5 e 2, que é o centro, deixa eu marcar aqui, ó, menos 5 e 2. A abscissa do centro é menos 5. O eixo, nós vimos que o eixo real, ele é paralelo ao eixo x. O eixo real é a distância do vértice A1 ao vértice A2, que é 2A. Bem, como é que eu faço para marcar o vértice A1 e o vértice A2? Então, o x do vértice A1 vai ser menos 5, do centro para a esquerda eu vou ter o vértice A1, menos 5, que é a coordenada do vértice, a abscissa do vértice, menos o A, que é 2 raiz quadrada de 2. Então, o x do vértice A1 é menos 5 menos 2 raiz quadrada de 2. E o y vai ser o 2, certo? Em decimal, o vértice A1 vai ter coordenadas menos 7,8, ponto e vírgula e 2. Como aqui eu tenho uma vírgula, eu usei o ponto e vírgula para separar as coordenadas. E o vértice A2? Do centro para a direita, eu vou encontrar o vértice A2 com a distância de A unidades. Então, o A é 2 raiz quadrada de 2. Então, menos 5, vou somar mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é o valor do A. Então, eu vou ter aqui, e o y vai ser 2. Então, o vértice A2 tem coordenadas menos 5 mais 2 raiz quadrada de 2 e 2. Ou em decimal, o vértice A2 é menos 2,2 e 2. Agora, vamos ver os focos, F1 e F2. De mesma maneira que nós fizemos aqui para achar o vértice A1 e o vértice A2, vamos achar o foco. Só que a distância do centro até o foco, F1, é C, que é a raiz quadrada de 14. E a distância do centro até o foco, F2, também é essa distância, a raiz quadrada de 14. Mas eu vou começar aqui no menos 5. Menos 5 menos raiz quadrada de 14. Então, eu vou ter o foco 1 de coordenadas para o x menos 5 menos raiz quadrada de 14, e o y vai ser 2. Em decimal, menos 8,7 e 2. O foco 2 é menos 5 mais a raiz quadrada de 14. É menos 5 e vou somar mais a raiz quadrada de 14. E o y é 2.
Em decimal, o foco 2 tem coordenadas menos 1,3 e 2. Então, aqui podemos observar aqui, ó. Aqui eu tenho as coordenadas do foco. Aqui do foco, aliás, do vértice 2 está aqui, ó. Vértice 2. E aqui do vértice 1. Do foco tem esses valores aqui. Agora vamos ver o item, aqui nós vimos o item D. O item E, que é a excentricidade E. Ela é dada por essa forma, C dividido por A. O C é a raiz quadrada de 14, o A é a raiz quadrada de 8, que é o mesmo que raiz quadrada de 2, né? O A é a raiz quadrada de 8 também. Aqui eu vou usar a raiz quadrada de 8. Porque aqui eu tenho um quociente de radicais. Eu posso transformar num radical de quocientes. Eu posso pegar o 14 e dividir pelo 8. Posso simplificá-los, eu vou fazer. O 14 e o 8 são par, dividir tudo por 2, cada um deles. Então a excentricidade é raiz quadrada de 7 quartos, que é aproximadamente 1,32. Agora nós vamos lá para o meu computador, no software GeoGebra, e representar graficamente esse problema. Eu já estou aqui no meu computador, já abri o software GeoGebra, e aqui no campo de entrada aqui em cima, do lado esquerdo, eu vou digitar a equação da hipérbole. Primeiro eu vou dar um nome para ela, vou chamar de hipérbole, 2 pontos, 6x ao quadrado, menos 8y ao quadrado, mais 60x, mais 32y, mais 70, igual a zero. Deu um Enter. Observa aqui que ele simplificou a equação, porque todos os coeficientes da equação são múltiplos de 2, ó, 6, 8, 60, 32 e 70. E ele deixou do lado direito o termo independente, como dividiu tudo por 2, né, ficou menos 35. Aqui do lado direito eu tenho na janela de visualização o gráfico da hipérbole, aqui está o nome dela. Eu vou pedir para ele mostrar o nome e valor. Vou clicar aqui na equação, na janela de álgebra, e vem aqui nesses dois azinhos, nome e valor. Aqui é estilo dos rosas. Mostrou o nome e valor aqui, o valor é a equação. Agora eu vou mudar a cor dela aqui nesse primeiro íconezinho. E eu vou mexer aqui, vou deixar ele nessa cor aqui, vamos ver que cor que eu vou escolher. Magenta. E vou aumentar a espessura aqui, ó. Aumentei a espessura, aqui está o gráfico. Então primeiro eu vou marcar aqui o centro dela. Centro tem coordenadas, vamos ver, menos 5 e 2, menos 5,2. Está aqui o centro. Agora eu vou marcar o vértice A1 e o vértice A2. A1. O A1 tem coordenadas menos 5 e menos 2 raiz quadrada de 2, menos 5, menos 2. Raiz quadrada é SQRT de 2, colocar o 2 entre parênteses aqui. Então aqui está o x dele e o y é 2. Eu vou copiar, olha, ele já mostrou aqui, ó, onde é que é o vértice. Só que eu vou copiar isso daqui. Como é que eu faço? Estava lá no final, vou dar um Home, ele vem no começo, apertar o Shift e o End ele selecionou tudo. Ctrl C, copiei. Vou dar um Enter, agora ele mostrou aqui o A1 e mostrou aqui na janela de álgebra. Vou colar, Ctrl V, ele colou o A1 aqui em cima, vou mudar para A2 e aqui ao invés de ser menos 2 raiz quadrada de 5, é mais 2 raiz quadrada de 5. Aliás, de 5 não, de 2, né? 2 raiz quadrada de 2. Ele mostrou o vértice A2 aqui. Agora eu vou marcar os focos, o F1 em coordenadas menos 5, menos raiz quadrada de 14, então SQRT. Então Enter aqui, 14,2. Home, Shift, copiei, ele mostrou o foco 1 aqui, só que ele não colocou ainda o valor dele, o nome. Vou dar um Enter, agora colocou o nome e já colocou aqui na janela de álgebra. Vou colar, Ctrl V, vamos mudar aqui para F2. Ao invés de ser menos raiz quadrada de 14, é mais raiz quadrada de 14 aqui, ó. Mostrou aqui, ó. Deixa eu dar um Enter aqui. O foco 2. Está aqui o foco 2. Agora, eu vou construir aqui o eixo da hipérbole, eixo real. Venho aqui em terceira ferramenta, segmenta, do A1 até o A2. Vou clicar no A1, vou clicar no A2, aqui está o eixo o real dela. Ele colocou aqui um segmento, vou clicar aqui, ó, com o botão direito. Aqui está mostrando aqui o F, eu quero que ele não mostre o F, só deixa o segmento, está lá o segmento.
Vou mudar esse segmento aqui para outra cor. Vem aqui na cor. Deixar ele aqui na cor. Opa, deixa eu destacar. Deixa eu voltar aqui que ele tem que estar aqui na opção selecionada. Agora sim eu posso mudar aqui, ó. Clicar aqui no segmento e vou mudar aqui a cor para... Deixar ele na cor... verde. Está aqui na cor verde. Vou aumentar a espessura dele. Segmento. E eu vou mudar aqui. Eu vou ocultar o F que está aqui. Tá vendo? O F. Eu vou ocultar. Vou clicar aqui, ó. Segmento com o botão direito, exibir rótulo. Ele ocultou o F, que é o nome do segmento. Agora eu vou mandar ele mostrar todas as coordenadas desses pontos. Cliquei no A1, apertei o Shift no F2 e vem aqui nesses estilo dos rótulos, nesses dois azinhos, e manda colocar nome e valor. Ele colocou todos os valores ali e nomes. Nome. Agora eu vou aumentar um pouquinho também a espessura dele, o tamanho dele, aliás, e vou mudar a cor dele. Vou deixar na cor clara aqui, ó, laranja. Clicar aqui agora. Vou mudar o foco, puxar um pouquinho o foco 1 para cá, puxar um pouquinho o foco 2 para lá, deixar o centro aqui na parte de baixo, puxar o vértice 1 do lado esquerdo aqui, mexer no foco 2 aqui. Ok? Então aqui podemos observar aqui o ramo da esquerda, o ramo da direita, o vértice 1, o vértice 2, o centro, o foco 1 e o foco 2. Bem, agora eu vou retornar lá para o quadro para encerrar este episódio. Acabamos de ver lá no software GeoGebra a representação gráfica desta hipérbole juntamente com os seus elementos. E assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA. E você, se não está inscrito ainda no meu canal, aproveite e faça a sua inscrição agora, compartilhe este vídeo e nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ropelato.